Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre migrations hoje, tá? Para que serve o migrations? O migrations ele resolve o mesmo problema que o GitHub resolve para a gente, que é o versionamento, né? Mas em vez de ele ser o versionamento de código, que é o que o GitHub faz, o migrations ele vai cuidar do versionamento de banco de dados. Então imagina assim, que você no dia a dia tem que trabalhar com equipe, tem ambiente de deploy, ambiente de integração. E cada atualizaçãozinha que você faz no seu banco de dados, na sua tarefinha, você tem que criar um script SQL para criar uma tabela ou para alterar uma coluna da tabela. E aí você tem que lembrar que você tem que criar esse script e tem que lembrar de passar para o time ou de subir isso versionado no Git. Enfim, fica muito improdutivo e é uma prática ruim, né? De a gente ter que criar esse esquema toda vez que a gente fizer essa alteração no banco de dados. Qual que seria uma boa prática? É adotar o Migrations, porque aí ele já vai gerar para você o histórico de cada atualização que você faz no banco de dados e você vai criar a atualização do banco de dados a partir dessa Migrations. E a partir dessa migrations, você já vai fazer o commit junto com a sua base de dados, né? Junto com a sua, perdão, base de dados não, junto com a sua base de código. Você já vai fazer o commit e todo mundo que receber essa atualização, vai receber junto o migrations e vai só rodar um comando e vai atualizar tudo sem nem saber o que foi feito. Não precisa nem ter esse conhecimento detalhado de o que foi feito no banco de dados, tá? A grosso modo é isso. Ele é um plugin aqui do Cake, que a gente usa junto com o Cake, mas por baixo dele está rodando esse Finks aqui, que também tem a documentação dele junto com o Cake, para ter mais detalhes de como ele funciona. Mas na verdade esse Finks ele é PHP puro, então ele pode ser adotado por outro framework também, não necessariamente tem que ser só roda no Cake PHP, não é isso. O plugin sim, mas por baixo dele está rodando o Finks, então toda a lógica do Finks está transparente aqui nesse plugin. Por padrão, ele já vem instalado. Quando você roda vai criar um app novo no Cake, ele já vai criar, já vai ter instalado o Migration junto. Mas por via das dúvidas, se você quiser, é só rodar o Composer para ele incluir isso no seu Composer JSON e já vai estar lá instalado, tá? Então aqui tem todos os passos para poder instalar. Eu vou usar aqui como exemplo essa aplicaçãozinha que eu tenho aqui já, que tem lá no GitHub de cinema, que é o que eu explico o CRUD básico, né? E eu vou usar ela como exemplo, tá? Então deixa eu só testar aqui para ver se está tudo ok. Tá rodando o Cake, beleza? O que eu preciso fazer? Que o primeiro passo, essa aplicaçãozinha aqui, como ela já está rodando, ela já tem uma base de dados com algumas tabelas, já tem 6 tabelas aqui. E eu imagino que pode ser a situação de vocês também. Tipo, eu já tenho uma tabela, eu já tenho um banco de dados lá e já tenho algumas tabelas lá. E como que eu faço isso, né? Como que eu começo a partir daí a usar o Migrations? Eu vou ter que indicar, o primeiro passo aqui é eu indicar para o Migrations que essa vai ser o meu ponto de partida para a migração, tá? Esse vai ser meu ponto de partida. Então, no meu caso aqui, se você está começando o banco de dados do zero, ignora esse passo, tá? Mas se você já tem um banco de dados rodando, o ideal é primeiro dar para ele, indicar para ele qual que é o ponto de partida. Eu vou fazer isso através de um comando que é o snapshot, que é como se fosse eu criar uma fotografia do meu base de dados. Eu vou seguir a documentação aqui para vocês verem como é bem simples de entender e está tudo documentado, tá? Então eu vou gerar uma migrations a partir de um banco existente. É esse comando aqui, ó. É um snapshot. Então eu vou colar aqui. Então aqui é o comando, eu vou dar um bake, né? O nome do comando é o migration snapshot e aqui é o nome da minha migração, que é o initial. Então eu vou rodar aqui e eu criei o meu primeiro arquivinho de migrations aqui. Se você abrir a sua IDE, você vai ver que dentro do config ele criou a tabela, a pastinha migrations e ele criou o meu initial aqui. Então, o que esse script fez? O que o Bake fez? Ele criou essa classe e dentro dessa classe tem todas as tabelas do meu banco de dados
especificadas todas corretamente com as suas colunas, as suas tipagens, do jeitinho que ele entendeu lá no banco de dados existente, tá? Então ele criou dois métodos aqui, que é o up, de atualizar, e ele vai criar o down, que é para desfazer a atualização se necessário, tá? Que é para dar o rollback. Então agora, se eu vier aqui e digitar aqui migrations status, vocês vão ver que ele criou aqui meu primeiro arquivinho de migration, que ele deu um ID para ele, e ele já marcou com situação app aqui. Ou seja, se está app, é porque o banco de dados já está com essa migração, com esse migrations. É só isso. Então aqui não vai acontecer nada se eu rodar o migrations aqui. Agora, agora que eu já dei para ele o ponto de partida, onde o meu banco de dados está, eu posso começar a gerar minhas atualizações. Então imagina aqui que no meu banco de dados aqui de cinema, eu quero incluir aqui, eu já tenho atores, críticas, filmes, eu quero incluir diretores. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ir lá na documentação e pegar o meu arquivinho, aqui, o meu comandinho aqui de adicionar uma nova tabela. Então vou colocar aqui, ó, criar nova tabela. Vou copiar aqui como modelinho e vou colar aqui. Aí aqui, ó, o padrãozinho aqui tem uma convenção que a gente tem que obedecer. Por exemplo, eu vou criar uma tabela, então o primeiro comando é o create. Em vez de products, eu vou chamar de diretors, né? E aqui vai ter um nome, dois pontos string, então sempre nessa convenção aqui, nome do campo, dois pontos string. Eu vou criar também um campo de nacionalidade, também vai ser uma string, e Oscars, só para mudar um pouco aqui, vou colocar como integer, tá? E eu tenho também o meu created e modified. Se você quiser especificar aqui date e time, não tem problema, mas por padrão e por convenção, o Cake já entende que o created e o modified já são date e time, então não precisa especificar. Aí o que mais eu posso especificar aqui para deixar mais bonitinho? Vamos entrar aqui na documentação, na parte de especificação de colunas. Tem uma partezinha aqui, ó. Eu posso colocar aqui se ela aceita null, se ela é única, o tamanho, no caso de string, se ela tem índice, e assim vai, tá? Então, aqui só para exemplificar, eu vou colocar aqui que é uma string, que ela pode ser null, e que ela tem um tamanho de 50, no caso de nome, e a nacionalidade pode ser null, um tamanho de 100, e o Oscar também pode ser null, e só, tá? Aí eu vou dar um Enter aqui, ele vai criar mais um arquivinho dentro do meu Migrations aqui. Então, ele criou esse Create Directors aqui. Então, ele criou um método Change aqui, onde ele fala que ele quer criar a tabela e ele quer adicionar essas colunas com essa especificação exatamente do jeito que eu especifiquei lá no Bake, tá? Só que agora, se eu vier aqui e pedir o status, ele vai ter o meu inicial, que está ok, que ele já enxergou no meu banco de dados, e ele vai ter essa nova migrations aqui que está down, que ele ainda não executou. Então, como que a gente fala para ele, ó, executa esse cara para atualizar? A gente usa o comandinho migrate. Olha lá. Aí ele já executou aqui tudo que está down, que no caso aqui só tem um 1. Se eu pedir o status de novo, tá up agora. E se eu for no meu banco de dados, dar um F5, ele criou aqui a tabelinha de diretores, ó. Então, se você abrir aqui diretor, você vai ver que tem um ID, o nome, nacionalidade, do jeito que eu especifiquei. Ah, Jacir, mas você não especificou o ID. O ID, também por convenção, o Cake já entende que ele tem que criar o ID. Por padrão, ele vai criar o ID em todas as tabelas. Então, a não ser que você queira um ID diferente, ou um tipo diferente, ou você não queira o ID, aí você que tem que especificar que você não quer. Que por padrão, ele já vai sempre criar, tá? Inclusive, ele já cria como chave primária, como autoincremento e tal.
Também percebam que ele vai criar essa tabela FinksLog, que é onde ele guarda as migrações, ó. É onde ele puxa aquele status para saber o que foi e o que não foi migrado, tá? Então, isso aqui também você tem que manter no banco de dados, ele vai criar mesmo, tá? Então, agora, perceberam como foi fácil? Eu não criei nada de SQL. Eu criei a classe primeiro para depois rodar e fazer alteração no banco. Percebam que é o contrário, né? Não é primeiro você vai lá no banco de dados, cria na munha lá qual que é o campo ou qual que é a tabela e depois já tem que gerar um script e eu posso esquecer esse script. Não é nada disso. Primeiro eu crio a classe, especifico ela, confiro, vejo se está tudo ok. Se ela está do jeito que eu quero, eu rodo, aí o próprio cake, vai rodar esse script e vai alimentar nosso banco de dados. Então aí, o que o outro desenvolvedor do time precisa saber? Ele só precisa ter esse arquivo, essa classe junto, versionado, né? Junto com o resto do código e executar o migrate. Então ele não precisa nem saber o que você fez, ele não precisa nem saber quantos migrations foram realizados. Ele simplesmente precisa dar o pull na máquina dele e rodar o migrate para ele fazer isso que eu fiz agora aqui e atualizar a base de dados dele sem ele saber nem o que foi feito. Tá? Ele não precisa nem ter esse conhecimento. E você pode também pegar esse comandinho aqui de migrate e jogar na sua rotina de integração, caso você use integração, e jogar também na sua rotina de deploy para quando você for jogar seu código em produção, ele ir junto com aquela nova versão que está no Git do seu aplicativo, do seu sistema. Entenderam como é muito mais produtivo e é muito mais prático de fazer? No começo parece que é um pouco burocrático, mas não é. É muito mais simples de você fazer. Eu vou criar mais um aqui só para vocês entenderem. Por exemplo, se eu quisesse alterar um campo. Ou incluir em vez de alterar um campo, incluir um novo campo numa tabela existente. Então eu vou colocar aqui, ó. Adicionar uma coluna numa tabela existente, ó. Vou copiar esse comando aqui. Então, eu vou adicionar, então, add. Vamos supor, na tabela diretores também, eu vou colocar salário para diretores. E aí eu vou especificar aqui, salário decimal, eu vou colocar 10,2, tá? E pode ser null também, assim. Tá? Então ele criou mais um arquivo de migrations. Então agora eu adicionei uma coluna salário do tipo decimal 10,2. Vamos ver como que... Bom, aqui no banco de dados ele não criou nada ainda. Aqui ele vai criar um arquivo novo e está aqui diretores do jeito que eu defini lá. Se eu vier agora aqui pedir o status, vocês vão ver que ele incluiu mais um cara aqui, né, o salário diretores, e tá como down, ou seja, no banco de dados ainda não existe, deixa eu colocar aqui de novo, olha lá, não existe ainda os salários aqui no diretor. Então se eu rodar o migrate, rodou, F5, agora sim eu tenho o salário 10,2 aqui. E se você pegar o status, você vai ver que está up. Simples, né? Agora, vocês devem estar perguntando, mas como que eu faço para dar o rollback? Né? Eu não quero, vamos supor que eu adicionei o salário numa versão do sistema, só que por uma infelicidade lá, deu algum problema, eu preciso voltar à versão do sistema e eu preciso desfazer também esse campo porque ele não pode ficar lá. Então, aí eu já tenho que ir direto no código aqui. Eu tenho que editar o meu migrations aqui. Em vez de change, eu vou mudar aqui para o meu método para app. E eu vou criar um novo método aqui, down. Deixa eu copiar aqui. Vou criar um novo método aqui chamado down, onde esse down, em vez de ele adicionar o campo salário, eu vou dar o remove
column salário, certo? Então, o que eu estou falando para ele aqui? No up, você vai adicionar o salário e no down, você vai remover o campo. Então, é isso que eu faço na classe. E aí, lá continua meu status, né? Deixa eu dar um clear aqui. Continua meu status como up, porque ainda ele está considerando essa atualização. Agora, imagina que eu quero voltar à atualização. Então, o que eu tenho que falar para ele? Eu tenho que falar para ele, ó, eu quero que você volta nessa situação aqui. O banco de dados tem que estar nessa situação aqui. Não é mais nessa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar o comando rollback -t, que é o target, né, o alvo. O alvo que eu quero, para onde eu quero voltar, né? Qual é o alvo? O alvo seria esse ID aqui, ó. Não é esse, é o anterior. Aí eu vou copiar, colar o alvo aqui e dar um rollback. Aí ele já reverteu ao posterior, que seria o ADD salário. Percebam que ele reverteu o salário. Aí como que ele reverteu? Usando aqui o remove column. Vamos ver se ele removeu a coluna mesmo? Está aqui salário, vou dar um F5, removeu o salário. Então com isso ele desfez, ele deu o rollback nessa última atualização. E se eu quiser incluir novamente esse cara, é só dar o, em vez do rollback, eu dar o migrate de novo. Aí ele vai adicionar de novo o salário. E eu vou ver aqui de novo o salário. Entenderam, pessoal? Simples, né? Então, eu recomendo, assim, para encerrar, se aprofundar nessa documentação, que está tudo muito fácil de entender. E aqui é mais a grosso modo, mas assim, os detalhes de cada item do SQL que você pode fazer, dá para fazer coisas que vocês nem imaginam aqui. Tá tudo aqui nessa parte mais do Finks aqui, que é mais genérica aqui, específica do Finks, né? Mas tudo você consegue colocar na sua classe aqui dentro da classe de Migrations e usar conforme a necessidade. Então espero tenha ajudado aí a melhorar a produtividade de vocês aí nessa parte de versionamento de banco de dados. Beleza, gente? Até a próxima. Valeu!